Então, vamos falar sobre os seres humanos ao longo do tempo. Vários cientistas elaboraram inúmeras teorias para poder explicar o surgimento do ser humano no nosso planeta. Então, o que eles mais acreditam é que o ser humano, quando surgiu, ele foi evoluindo até chegar com a forma do corpo que tem hoje em dia. Como que sabem disso? Porque eles encontraram vários tipos de esqueletos ao longo dos tempos. Desde o esqueleto mais antigo que foi encontrado na África e aos outros esqueletos encontrados ao longo dos outros continentes. Então, voltando, o esqueleto mais antigo de um hominídeo, do primeiro ser humano, surgiu do planeta, foi encontrado na África. E perto dessa alçada, foi encontrado também o material que ele utilizava, né? No caso, os hominídeos daquela época utilizavam. Então, conforme o ser humano ia evoluindo e aprendendo novas técnicas para poder caçar, pescar, coletar frutos, né, cereais, eles iam se adaptando ao ambiente que viviam e iam utilizando o material disponível para eles. Então, durante um bom tempo, eles utilizavam pedras. Eles quebravam pedra, faziam pontas, faziam objetos cortantes para poder caçar e coletar os alimentos necessários para a sua subsistência. Como eles ainda não tinham o hábito de plantar, de cuidar de animais, eles eram conhecidos como nômades. Por que nômades? Porque eles iam mudando de lugar em lugar. Para quê? Onde eles estavam, acabava diminuindo as plantas para eles poderem se alimentar, acabava diminuindo os animais que eles caçavam, os peixes. O que eles faziam? Saiu de lá e ia procurar outro lugar que tinha oferta de alimentos bem abundantes. E assim eles faziam de tempos em tempos. Então, os nômades, eles não tinham moradia fixa. E o material que eles utilizavam era o que eles tinham disponíveis na natureza. Com o passar do tempo, eles conseguiram dominar o fogo. Que até então, eles não sabiam como que o fogo, eles poderiam produzir o fogo. O fogo que eles tinham era proveniente da natureza. Como assim? O raio caía numa árvore, pegava fogo e eles aproveitavam da brasa e tinha lá e cuidavam do fogo. Se aquela brasa acabasse, eles perdiam. Então, eles tinham cuidado com o fogo que eles pegavam na natureza. Acidentalmente, um deles, ao estar tentando quebrar pedra para poder fazer o objeto para eles poderem caçar o animal, percebeu que saía faísca. Saía faísca e o que eles fizeram? Vou ver se dá certo, se rola fazer fogo isso aqui. Então eles pegaram palha seca e ficaram friccionando uma pedra na outra. Não é qualquer pedra, é uma pedra específica. E dali
batiam até provocar o atrito, aquele atrito provocar o aquecimento da pedra e sair faísca. E acabava produzindo fogo. Quando não era isso, era esfregar uma madeira na outra. Porque a madeira, quando é flexionada, ela começa a queimar. E nisso que queima, começa a produzir brasa. Então, eles perceberam que o atrito, se vocês pegarem a mãozinha de vocês e esfregar uma na outra, começa a produzir calor, começa a esquentar. Então, eles repararam que se esfregasse um graveto na madeira, iria produzir fogo. Se você assistiu o programa Largados e Pelados, que tem na Discovery, vocês veem eles produzindo fogo dessa maneira. Então, isso é uma das técnicas. O que é técnicas? É a maneira que a pessoa tem para fazer alguma coisa. Quando muita gente fala assim, avança tecnologia, acha que tem a ver com eletricidade, com aparelho eletrônico, igual televisão, computador, celular. Não. Técnica é a maneira que a gente utiliza para fazer alguma coisa. Tá? Então, o ser humano, desde que ele começou a existir no mundo, ele sempre teve técnicas para poder sobreviver no mundo que ele vive. Então, na folha de vocês, vem falando sobre os primeiros tempos, os caçadores-coletores, que eram os primeiros seres humanos, os nômades, como que eles faziam para poder buscar o seu alimento, quais técnicas ele utilizava, quais os utensílios, os instrumentos que eles usavam para poder caçar, pescar, coletar alimentos, como que eles fizeram para poder dominar o fogo, para não ficar dependendo da natureza, para eles poderem utilizar do fogo. E o que aconteceu com a vida deles quando eles descobriram o fogo. Então, tudo isso está na folhinha. Vou enviar para você, vou botar no grupo também, o vídeo falando sobre essa época em que o ser humano vivia. Tá? Na folhinha número 1, tá pedindo para você imaginar que você é uma pessoa nômade. Você vivia naquela época dos nômades, dos caçadores-coletores. E, de repente, você descobriu como produzir fogo, né? E o que fazer com ele? O que você vai fazer? Você vai escrever como que você explicaria à sua família e aos seus amigos como produzir fogo e o que pode ser feito com ele. O 2 é assim, como os povos primitivos faziam os seus instrumentos de trabalho para caça e pesca. Tudo está na folhinha. O 3. Inicialmente, os primeiros povos viviam da caça, da pesca e da colheita de frutos. Por esse motivo, eles eram conhecidos como. É só ler a folhinha. Aí o 4. Descreva abaixo 2 técnicas que os homens primitivos utilizavam para fazer o fogo. Na folha também tem, tá? Então, qualquer dúvida, pergunte, tá? Que a tia vai poder resolver. Tá bom, crianças? Beijos!